Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a conversão de um autômato finito não determinístico para um autômato finito determinístico, ou seja, um AFN para um AFD. Então vamos dar uma introdução bem simples, dar uma resumida sobre o que é um AFD. Um AFD é um autômato finito determinístico, também chamado de máquina de estado finita determinística. É uma máquina de estados finita que aceita ou rejeita cadeias de símbolos, gerando um único ramo de computação para cada cadeia de entrada. Um AFN, ou um autômato finito não determinístico, ele lê uma cadeia de símbolos de entrada. Para cada símbolo de entrada, há uma transição para um novo estado, até que todos os símbolos da entrada sejam lidos. Porém, existe pelo menos um estado, tal que ao ler o símbolo, há mais de uma possibilidade de estado para o destino. Ou seja, a diferença mais relevante entre um AFN e um AFD consiste no fato de um AFD é sempre possível determinar para qual estado ele vai, para qual vai ser a próxima transição, isso já é determinado. Enquanto para o AFN é um conjunto de estados, ou seja, uma transição tem várias possibilidades de destinos. Então essa é a principal diferença entre cada um deles. O AFD tem um só destino e o AFN tem vários destinos possíveis. Então vamos dar um exemplo aqui. Temos esses dois exemplos, sendo o do lado esquerdo, ele é um AFN, ou seja, um autômato finito não determinístico, e podemos notar que o Q0, quando ele vai passar A, ele vai fazer a transição de A, ele tem dois caminhos possíveis. O A ele pode ir para Q1 ou para Q2, então ele tem esses dois destinos, então não é nada determinado. E no lado direito, podemos ver que o Q0 ele passa A e B, e sendo A, ele tem só um caminho possível, então ele só tem uma transição possível, então essa transição já está determinada. Por isso, essa é a diferença basicamente entre os dois, um já é determinado e o outro não. Então, para cada autômato não determinístico, é possível construir um autômato finito determinístico equivalente, ou seja, a gente pode construir a partir de um AFN, um AFD, que ele realiza o mesmo processamento. Então vamos para o algoritmo para a gente conseguir fazer essa conversão, para a gente conseguir ver a diferença entre esses dois, como que passa um AFN para um AFD. Então vamos para um exemplo, e nesse exemplo vamos aplicar cada passo a passo para conseguirmos fazer nossa conversão de AFN para AFD. Pegamos um exemplo aqui bem básico, bem simples, que é um autômato AFN que tem 3 estados, e ele é AFN porque quando Q0 vai para Q1 passando A, ele tem duas possibilidades. Ou ele pode ir para Q0 mesmo, ficar nele mesmo, ou ele pode ir para Q1 quando se passa A. E por esse motivo ele é um AFN. Então vamos transformar ele em um AFD. Então nosso primeiro passo é construir a tabela de transições AFN. Ou seja, a gente vai colocar todas as transições que o AFN tem em uma tabela. Então nessa tabela que a gente construiu, a gente colocou todos os estados Q0, Q1 e Q2. E também colocamos a transição A e a transição B. Então vamos completar essa tabela com todos os caminhos, todas as transições possíveis. Então quando Q0 está passando A, ele pode ir tanto para Q1 como ficar em Q0 mesmo. Então vamos preencher nossa tabela com Q0 e Q1. Agora Q0, quando está passando B, ele tem uma única possibilidade, ele pode ir só para Q0. Então vamos completar com Q0 nossa tabela. Agora o Q1. Q1, quando está passando A, ele tem só uma possibilidade só, que é ir para Q2. Então a única possibilidade dele é Q2. Então vamos completar nossa tabela com Q2. E Q1, quando está passando B, ele não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhum caminho. Então deixamos em branco, porque não tem nenhuma possibilidade. Agora o Q2, quando passa A, ele fica em Q2 mesmo, e quando passa B, ele fica em Q2 mesmo também. Então vamos colocar Q2 e Q2, e está pronta nossa tabela de transições AFN. Agora que construímos nossa tabela, vamos para o passo 2, e vai ser criar a tabela de transições AFD. Então nessa tabela teremos que fazer todas as combinações possíveis do nosso AFN. E existe uma regra bem simples, e isso pode servir até como uma prova real para sabermos se estamos fazendo certo ou não, que é 2 elevado a Q
E Q é o número de estados, então é 2 elevado ao número de estados. E nesse caso vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, nosso AFD vai ter 8 estados e nossa tabela vai ter 8 linhas também. Então vai ser o número de linhas na nossa tabela e o número de estados também. Agora vamos colocar, nossos estados na nossa tabela, que vai ser primeiro Q0, Q1 e Q2, normal. E o próximo vai ser Q0 e Q1, depois Q0 e Q2, depois Q1 e Q2 e depois Q0, Q1 e Q2. Então colocamos todas as possibilidades, todas as combinações possíveis. Agora que já colocamos estados, vamos ter que fazer as transições, colocar as transições tanto para A quanto para B. E como a gente vai saber qual transições colocar? É só a gente olhar para a nossa tabela original e comparar. Por exemplo, o Q0. Quando o Q0 está passando A, ele pode ir tanto para Q0 quanto para Q1. Então vamos completar nossa tabela com Q0 e Q1. Basta a gente olhar a outra tabela e completar ela, fazer os comparativos e transferir a tabela para ela. Agora Q0, quando passa B, ele fica em Q0 mesmo. Então vamos completar com Q0. Agora o caso do Q1. Q1, quando está passando A, ele vai para Q2, o único caminho possível. E quando o Q1 quer passar B, essa transição não existe, não tem ela. Então deixamos um espaço em branco. Agora o Q2. O Q2, quando quer passar A, ele vai para Q2 mesmo, fica em Q2 mesmo. E quando passa B, fica em Q2 mesmo. Então tudo normal, é igual a outra tabela praticamente. Q0, Q1 e Q2 ficou igual a outra tabela, a tabela AFN. Então a gente só passou ela para cá. Agora o caso de Q0 e Q1, a gente vai ter que comparar cada um deles separado. Então o Q0, quando passar, ele vai para Q0 e para Q1. São essas duas transições possíveis. Então colocamos elas e agora comparamos o Q1. O Q1, quando passar, a única transição possível dele é Q2. Então juntamos os três, Q0, Q1 e Q2. Então, resumindo, a gente compara cada um deles separado, o Q0 e depois o Q1, e depois juntamos os dois. Agora a gente vai comparar o Q0 quando está passando B. Q0 quando está passando B, ele fica em Q0 mesmo. Agora vamos comparar o Q1 quando está passando B. O Q1 quando está passando B, ele não passa. Então a gente não coloca nada, deixa só o Q0 mesmo na nossa tabela. Agora o caso do Q0 e Q2, eles se uniram, se unificaram, agora ele é um estado só, com esses dois valores. Então vamos combinar primeiro o Q0. O Q0, quando está passando A, ele fica nele mesmo e também vai para Q1. Então a gente coloca Q0 e Q1. E são essas duas transições possíveis. Agora a gente vai analisar o Q2. O Q2, quando está passando A, ele fica nele mesmo. Então vamos adicionar o Q2 nele. Então vai ficar Q0, Q1 mais Q2. Vai ficar esses três estados juntos. Agora o Q0, quando está passando B, o Q0 quando está passando B fica nele mesmo. E só. Agora vamos analisar o Q2. O Q2 quando está passando B, ele fica nele mesmo. Então vamos colocar Q0 e Q2 junto. Agora vamos para o nosso próximo estado, que vai ser Q1 e Q2. Vamos começar comparando primeiro o Q1. O Q1 quando passa A, ele vai para Q2. E Q2 quando passar, fica em Q2 mesmo. Então vamos colocar o Q2, manter o Q2. Agora vamos ver quando passa B. E Q1 não passa B, então não colocamos nada. E Q2, quando passa B, vai para Q2 mesmo, fica em Q2 mesmo. Então colocamos o Q2. Agora vamos para o nosso último estado, que é Q0, Q1 e Q2. Vamos começar pelo Q0. Q0, quando está passando A, ele pode ir tanto para Q0 quanto para Q1. Então vamos colocar Q1 e Q0. Agora vamos analisar o Q1. O Q1, quando passar, ele pode ir só para Q2. Então, vamos colocar o Q2. E Q2, quando passar, ele vai para Q2 mesmo. Então, mantemos o Q2 que já tínhamos colocado. Então, vai ficar Q0, Q1 e Q2. Agora, vamos analisar quando passa B. Q0, quando passa B, fica em Q0 mesmo. E Q1 não passa B, então não colocamos nada. E Q2, quando passa B, vai para Q2 mesmo, fica em Q2 mesmo. Então fica 0 mais Q2. Então agora terminamos nossa tabela de AFD. Então vamos aproveitar e nomear esses conjuntos, Vai ser L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7. Esse vai ser os nomes dos nossos estados. Vai ter essa junção de conjuntos. Por exemplo, o L3. O L3 vai ser o conjunto de Q0 e Q1. É só para a gente conseguir diferenciar
conseguir ter uma compreensão melhor. E agora que a gente nomeou, a gente vai para o nosso terceiro passo, que vai ser marcar os estados finais. E para marcarmos os estados finais, basta olhar para o nosso autômato e vimos que o nosso autômato, o Q2 é um estado final. Então, todos os conjuntos que tiver Q2 vão ser finais também. Então, os que forem finais agora, a gente vai colocar um círculo em volta dele. E os finais nessa tabela vai ser o L2, L4, L5 e L6. Eles são finais agora porque eles têm o Q2, que é final no nosso autômato AFN. Agora a gente vai para o nosso quarto passo, nosso penúltimo passo, que vai ser eliminar os estados inúteis, ou seja, aqueles estados que nenhum caminho chega, não tem nenhuma transição que ela é usada. E para a gente fazer isso, basta analisarmos nossa tabela. E analisando nossa tabela logo de cara, podemos ver que o L7 ele é inútil, então já podemos riscar o L7 para a gente poder dar uma simplificar a nossa tabela e colocar só os estados que vão ser úteis. E analisando, a gente vai analisar essa parte do A e do B, que são as partes das transições. Então, analisando A e B, podemos ver L5 tem Q1 e Q2. E podemos analisar que nas nossas transições não tem nenhuma transição que usa Q1 e Q2, ou seja, nenhuma transição vai chegar em L5. Então ela vai ser praticamente inútil, então podemos riscar ela também. E podemos analisar também o L1. O L1 tem Q1 e podemos ver que nenhuma transição, nenhuma saída chega em Q1. Então ele é inútil. E podemos ver que o L2 também, ninguém alcança o L2, ou seja, o Q2, ninguém alcança o Q2, a não ser o L5. Mas o L5 ele já foi riscado, ele já é inútil para a gente. Então, sendo assim, desconsidera L5 e desconsiderando L5, nenhuma transição alcança o L2, ou seja, o Q2. Então, eliminamos L1, L2, L5 e L7, porque são estados inalcançáveis, ou seja, ninguém alcança esses estados, ninguém usa essas saídas, então eles não são úteis para a gente. E sendo assim, demos uma simplificada na nossa tabela, terminamos nossa tabela e agora temos que passar essa tabela para um autômato. Então vamos fazer isso utilizando o JFlap e vamos explicar mais uma função do JFlap também que é bastante importante. Agora estamos aqui no JFlap e vamos passar nossa tabela para o autômato AFD. Então já colocamos nossos estados aqui, o L0, o L3, o L4, o L6, e podemos logo de cara ver nossa tabela que o L0 é o estado inicial e o L4 e L6 são estados finais. Então já marcamos eles aqui com um círculo em volta para representar que são os estados finais. E vamos colocar uma etiqueta para mostrar o que eles representam, né? O L0 ele representa o Q0, o L3 ele representa o Q0 e o Q1, o L4, ele representa o Q0, ele representa o Q0 e o Q2. A gente tá pegando isso lá na tabela, né? O conjunto que eles se unificaram. E o L6, ele representa Q0, Q1 e Q2. E agora que sabemos que eles representam, é só a gente olhar na nossa tabela também o outro passo, o passo das transições. Por exemplo, o L0, que é Q0, quando ele passar, ele vai para L3. Então, colocamos nossa transição indo para L3. Quando passa A, quando passar ele vai para L3. E quando passa B, ele vai para L0. Ou seja, ele fica nele mesmo. Então, vamos passar B para cá. Agora vimos que o L0 já está completo. Agora vamos lá para ver as transições do L3. O L3, as transições dele é... Quando passar, ele vai lá para L6. Então vamos abaixar o L4 para cá. O L3, quando está passando A, ele vai para L6, passando A. E quando passa B, ele vai para L0. Então L3, quando passa B, ele vai lá para L0. Esses valores estão todos na tabela. A gente só está pegando da tabela e passando para cá, para o nosso autômato, criando o autômato. E podemos ver que o L3 já foi completo. Agora vamos para o L4. O L4, quando está passando A, ele vai para L6. L4 até L6 passando A. E o L4, quando passa B, fica nele mesmo. Então, L4 passando B, fica nele mesmo. Agora vamos para o L6. L6, quando está passando A, ele fica nele mesmo. Ele vai para ele mesmo. Então, marcamos aqui nele mesmo. E o L6, quando está passando B, ele vai lá para L4. L6 indo para L4 passando B. Então esse é o nosso AFD. Bem simples, né, de fazer. Mas caso você não queira fazer essa tabela toda,
fazer esses passo a passos, tem uma função aqui que a gente vai mostrar agora o funcionamento dessa função. Basta vir nessa função aqui, converter para DFA. Você aperta nele, que ele já vai abrir aqui uma aba, e nessa aba vai ter aqui complete. Apertando nele, ele já completa e já faz tudo já. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui desse outro lado. Só vamos ajeitar ele aqui para ele ficar igualzinho. Acabamos de arrumar ele aqui e podemos ver que ele ficou a mesma coisa, só muda que aqui eles não colocaram Q, ou seja, aqui é Q0, aqui é Q0 e Q1, Q0, Q1 e Q2, Q0 e Q2. É a mesma coisa e podemos ver que é bem mais rápido, apenas com uns 2, 3 cliques a gente consegue fazer essa conversão já, bem simples e bem rápido. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender bastante e é isso.